grande noite abate a terra, que se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, o abrasamento tisna o horizonte, clareando esperança. Prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, Aurora. Essa letra é da música Aurora, cantada por Tim e Vanessa, e cantada sempre tem um quê de especial, vale a pena conferir lá na internet. Em poucas palavras, esse pequeno trecho introdutório da música já diz como sentimos na pele a transição planetária. Entre a hora mais escura da noite e a hora mais clara do dia, há uma certa distância. Não é verdade? A gente não fecha os olhos e quando abre, coisa já aconteceu. Existe, assim como também nas estações do ano, existe um certo matiz de cores. Existe, como a palavra já nos dá notícias, uma transição entre uma coisa e outra. Só que nós, seres humanos, especialmente na faixa evolutiva em que nos encontramos, vocês vão descobrir que a gente não tem muita paciência. Então, se a gente está na hora mais escura da madrugada, para a gente não tem nada de dia. A gente acha que está só na noite. Por mais que a gente olhe o relógio e veja que já é o dia seguinte, que já é a aurora, que já é o amanhecer de uma nova era, como diz o título de um livro muito especial de Manuel Filomeno de Miranda, a gente cisma em achar que ainda está nas trevas absolutas. Mesmo entre nós espíritas, que temos acesso em diferentes grupos e denominações religiosas, a notícia chega de diferentes formas. E nós recebemos essa notícia bem mastigadinha. Talvez porque a gente seja, e aí eu falo por mim, ninguém se sinta ofendido, mas por mim, eu acho que sou bem cabeça dura. E se a coisa não vier tão clara, tão direta, eu crio mais dificuldade no entendimento ainda. E aí na doutrina espírita a gente encontra essas informações bem claras. Mas ainda assim, o pessimismo, a tristeza, teimam em não apenas nos visitar, mas a gente abre a porta, convida para sentar na sala e faz um chá da tarde. E a gente é capaz de acabar de ler uma mensagem como a que foi lida aqui no início, em que éramos convidados a construir uma nova era de amor, tudo a ver com a transição planetária. E então a gente sai daqui e se depara com alguma cena triste da nossa realidade, que nos atravessa o tempo inteiro, e é importante que nos atravesse, para que a gente se comova, para que a gente se sinta afetado. Mas aí a gente olha essas cenas e fala assim, tá vendo? Tá tudo piorando. E esquece tudo que a gente acabou de estudar. Vai dizer que não acontece com vocês. A gente sai de um estudo, lê uma mensagem, faz o evangelho do lar. Aí vem alguém e conta o último acontecimento do cenário brasileiro. Aí a gente não tem jeito não. Não tem jeito, tá sem ninguém governando isso aqui. Ou então a gente vê a realidade dura de tantos irmãos que não tem o que comer, que não tem o que beber, que vivem dores que talvez muitos de nós nem conheçamos, nunca tenhamos experimentado. E a gente fala, gente, não tem ninguém vendo isso? Não tem ninguém acima de nós coordenando tudo isso? E aí não percebemos que quando a gente faz esses questionamentos, e às vezes fazemos esses questionamentos de forma passiva, porque essas cenas que são apresentadas na nossa vida são um convite, a ação. Sim, tem alguém, você que está vendo a cena, e está sendo convidado por Deus, pela espiritualidade superior, a se afetar por essa cena e ser o anjo na vida dessa pessoa. E não ficar assistindo e questionando
as leis divinas, porque é disso que se trata. Sem perceber em pequenos comentários, e eu faço isso também, nós questionamos a sabedoria divina, o funcionamento divino do universo, como se o caos é que governasse o universo, e não inteligência suprema, todo amor, sabedoria, misericórdia e justiça. Então, o que a gente vai falar hoje, nessa tarde? A gente vai falar sobre leis, e eu não sou dessa área. O Rafa teria maiores condições, mas as leis que eu gostaria de falar, a partir dos trechos que eu vou ler, são leis, como todas as outras, que interessam a todos. Porque mesmo as leis materiais, se a gente soubesse um tantinho mais, era melhor, não era? E as leis que eu vou falar são leis que regem o universo. Então, se você fizer uma visita em desdobramento a Júpiter, as leis estão valendo. Se você fizer uma visita a Marte, essas leis estão valendo. Porque as leis divinas, elas regem o universo ou os multiversos, como a gente preferir. Para começar, eu separei do livro A Gênese, que é uma das obras básicas do Pentateuco kardeciano, o último capítulo. São chegados os tempos. Então não tem dúvida, né? O capítulo já começa assim: são chegados os tempos. Ele não disse, talvez cheguem os tempos, a depender do homem, cheguem os tempos. Ele não disse isso, disse. E ele disse isso em 2020? Ele disse isso há um bom tempo atrás, não é verdade? Quanto tempo, mais de um século se passou? E lá atrás ele já estava dizendo que são chegados os tempos. Por quê? Porque, como dissemos no início, existe um tempo para que as coisas se concretizem. E isso foi anunciado muito antes dessa mensagem. Porque nós fomos para a espiritualidade, no plano espiritual, voltamos. Fomos, voltamos. E já tem um bom tempo que a gente está indo, voltando e está na transição. Não é nessa ação. E essa também não vai ser a última encarnação em que a gente vai estar falando disso. Porque a gente está preparando um terreno que talvez demore um pouquinho para a gente ver os filhos nascer. Mas só vai nascer da melhor forma possível e a gente só vai ver, a mensagem de hoje vai falar muito sobre isso. A gente só vai ver o fruto se a gente participar do processo. Não adianta ficar parado achando que vai colher, como o meu amigo Marco estava lá na minha rua, tem um monte de pé de acerola, tá ele todo dia com a sacolinha dele colhendo acerola. E não foi ele que plantou. A gente, às vezes, na transição pensa assim, que a gente não vai fazer nada, vai só assistir e vai colher o que outros plantaram. A gente precisa estar sendo convidado a participar desse processo. Sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então, muitos de nós, sejamos ou não espíritas, quando ouvimos falar em finais dos tempos,
Sinais dos tempos. São chegados os tempos. O que a maioria de nós, como até um senso coletivo, imagina. É coisa boa que a gente imagina? Não. A gente pensa só em tsunami, não é? Desastres, cataclismos, não é assim que a gente pensa? Só destruição. Porque ainda existe arraigado em nós uma imagem de Deus como aquele pai muito severo, que na verdade nem parece com o pai, e que está furioso com o que a gente tem feito de errado aqui embaixo. E olha que a gente tem feito muita coisa errada aqui embaixo, especialmente com o espaço que nos foi confiado para a nossa sobrevivência. Então a gente imagina, é isso. Esse Deus furioso vai acabar com tudo, vai destruir tudo. E os sinais dos tempos na nossa cabeça é a destruição disso tudo. Alguém aqui já teve esse imaginário, para não dizer que tem ainda? Alguém aqui algum dia na vida, lá bem distante, já teve esse imaginário? Levanta a mão para eu ver. Lá distante, não é agora, não, muito tempo atrás. Então vamos ver o que ele vai dizer. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Gente, salvo engano, hoje, se não foi ontem, porque às vezes eu não tenho muito, mas acho que é hoje, está fazendo um ano de uma das maiores tragédias ambientais que já tivemos notícias. Brumadinho. Eu estava morando em Corumbá e para mim foi uma coisa tão marcante, além de tudo que aconteceu, porque o dia da tragédia eu tinha acabado de visitar lá em Corumbá, no Pantanal, Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, uma instituição, uma ONG, com um trabalho incrível numa comunidade em vulnerabilidade social, de música, de artes. Eles trabalham os jovens e as crianças desde cedo, ensinando balé, dança contemporânea, instrumentos, e eles saem de lá formados em alguma dessas áreas. Entram com 5 anos e saem de lá já com 18 anos, profissionalizados. Uma região, eu sou psicóloga e vocês não fazem ideia da quantidade de casos que a gente atende lá de abuso sexual. Eles, inclusive, abafam a quantidade de notícias que se tem lá de tráfico de crianças. Coisas gravíssimas. E aí você tem um projeto que atende 400 crianças todos os dias, trabalhando educação, cultura e arte, no oposto da escola. Aí imagina que eu estava lá. Eu tinha recebido uma proposta de um trabalho lá. Estou visitando, encantada. Quem que mantém tudo isso aqui? A nossa principal verba para manter tudo isso aqui é da empresa mineradora da região. Qual que é a empresa? É a Vale. Vocês têm noção do impacto que eu não existisse? Eu estava lá, encantada, aplaudindo a Vale. Nossa, que coisa linda, que bom que eles direcionam, né? Porque esse dinheiro poderia até ser perdido se não fosse direcionado para lá. Que bacana. Aí, deu meio-dia, eu saí de lá. Quando eu ligo o rádio, qual é a primeira notícia que eu escuto? Havia mais ou menos uns minutos, as pessoas não tinham nem a notícia certa, a dimensão do que tinha acontecido, e toda essa tragédia havia acabado de acontecer. E a responsável pela tragédia, quem que era? Deu um nó na minha cabeça, né? E dá um nó na nossa cabeça quando a gente se depara com uma situação dessa. Por quê?
a sensação inconsciente que a gente ainda tem desse pai caprichoso, justiceiro, faz com que, mesmo lendo Livro dos Espíritos, Pentateuco, a Gênese, e sabendo, não, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é amor, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Aí a gente ouve essa notícia, pega toda essa informação e joga fora. Na hora que eu estava ali no quarto, eu falei, Deus, me ajuda a entender. Tá difícil. Porque quando a tragédia está ali na nossa frente, e quando a gente sabe que existem responsáveis no plano material, porque existem formas e formas de acontecer uma tragédia, não é mesmo? Pode ser uma tragédia com causas absolutamente naturais. Isso acontece. Mas quando é uma tragédia que tem a mão do homem, aí mexe diferente dentro da gente. E aí a gente começa a achar que se teve a mão do homem, então de repente Deus errou alguma coisa. Então de repente desencarnou alguém que não era para desencarnar. Então de repente alguém está ali passando por algo que não era para passar. Ou seja, o que está no fundo do nosso raciocínio? E a gente às vezes não tem coragem de dizer em voz alta, mas está ali sentindo dessa forma e vibrando dessa forma. A gente começa a achar que existe injustiça na lei de Deus. Não é verdade isso? Não é disso que se trata? Não é essa sensação que vem, não. Então olha só, se o homem fez tanta coisa errada e isso aconteceu, então a culpa é toda da Vale, morreu um monte de gente que não era para morrer, Deus não estava nem sabendo que isso ia acontecer. Os recursos de Deus são tão escassos que ele não está compreendendo nada. Então vamos tentar entender os bastidores de algo que acontece assim, sem a gente imaginar, sem a gente ter dimensão dos bastidores espirituais, antes da gente avançar com outras duas obras que eu queria ler. Quem aqui já leu um livro chamado Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda? Alguém já leu? Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse livro, para quem está interessado em aprofundar sobre esse tema, é maravilhoso. Transição Planetária. O que Manuel Filomeno de Miranda vai trazer na primeira parte desse livro, especialmente? Vocês lembram daquele tsunami que aconteceu na Indonésia? Lembram, né? E que a gente também ficou nessa mesma situação de, meu Deus do céu, o que é isso? Depois a gente vai até tendo notícias para amenizar o nosso coração de algumas situações de pessoas, não sei se vocês souberam, mas teve um caso, por exemplo, de brasileiros que estavam mergulhando no momento do tsunami. Quando eles voltaram, estava tudo destruído, eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Porque quem não estava lá entendeu primeiro que era um tsunami do que quem estava lá. Quando você está vivendo a tragédia, você está sem sinal, você está sem internet, você não sabe nem o que está acontecendo. Então eles desceram, tudo lindo e maravilhoso, subiram, tudo destruído. Vocês não acham que é muita coincidência para ser coincidência? Uma diferença de minutos, segundos, entre estar e fazer parte da tragédia de forma mais ostensiva e testemunhar a tragédia de forma menos ostensiva. E aqui, antes de falar algumas coisas sobre o livro do Manuel Filomeno de Miranda, tem um outro raciocínio que eu acho importante a gente trazer consciência para pensar sobre ele. Que é uma coisa que eu conversava muito lá em Corumbá com uma senhora que trabalhava na minha casa, chamada Domingas. Eu ria muito com ela. Porque toda vez que aconteceu alguma situação e ficava tudo bem comigo, tipo assim, passei por uma rua e aí alguém foi assaltado e eu não fui. E ela sempre falava assim, porque a senhora é uma pessoa muito boa. Era sempre assim. A pessoa boa vai sempre escapar das coisas ruins. Então, se a pessoa morre é que ela não era boa? Se a pessoa foi atingida é que ela não era boa? Então, aquele casal
Aí o espírito atualiza isso, fala, é merecimento. E aí a gente começa a achar que aquele casal estava lá embaixo, que merecia muito sobreviver. Então a gente acha o quê? Que é um prêmio quem sobrevive e que é uma punição quem morreu. Não é o mesmo raciocínio do Deus caprichoso que está lá se vingando? Então você foi bonzinho, mergulha aí, vai escapar. Você não foi boazinha não, meu filho, vai ficar aí, não tem ninguém vai te ajudar. Então a gente começa a achar, isso é uma distorção também. E às vezes estudando o material espírita, o vaso pelo qual esse material vai passar é o nosso coração. É o nosso entendimento. E no seu coração de vocês, o entendimento de vocês, mas o meu, tem algumas sujidades. E tem horas que eu leio uma coisa pura e eu embaralho tudo aqui dentro. Porque não está puro o vaso que eu tenho disponível para interpretar, para sentir, por mais que a mensagem seja pura. E então a gente distorce a lei de causa e efeito e começa a achar que todo mundo que estava lá em Brumadinho, tsunami, todos esses eventos, daquele avião que cai, e aí aqueles que sobreviveram da Chapecoense, a gente começa a achar, nossa, esses devem ser seres muito especiais. E aqueles que foram. E aí tem uma historinha, eu vou voltar no Manuel Filomeno de Miranda, mas eu lembrei de uma história bem legal do Divaldo. Divaldo Franco, né? Divaldo, sim, diferente. Ele pega o Evangelho e vai visitar lá em Salvador, no hospital, um companheiro espírita que estava internado, né, passando dificuldades, de saúde. E aí ele conta que abre o Evangelho para fazer uma leitura e a prece. E qual que é a mensagem que traz, gente? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E a pessoa não estava viva. Então imagina a situação do Divaldo. Eu acho que ele deve ter dito assim, acho que eu vou abrir outra. Para não ler aquela. Só que ele leu. Ficou lá sem jeito, sem graça. E aprendeu a lição. Vai visitar a pessoa, você dá para abrir, né? Se cair isso, foi ela que abriu, não é você. Quando vai alguém lá para casa, sempre dou para a pessoa abrir, porque é complicado. Então, o que essa mensagem diz? Qual é a frase? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas no nosso entendimento, o que a gente está sempre achando? A pessoa que escapa, ela é protegida. Ela é querida por Deus. E as outras não. No livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, ele está ali relatando a experiência dele naquele acontecimento do tsunami. E sabe o que é mais interessante nessa experiência? Ele fez parte de um grupo e não eram apenas espíritos espíritas. Ele relata que existiam companheiros espíritos desencarnados de diferentes religiões, de diferentes culturas, que já haviam passado aqui na Terra por diferentes grupos religiosos. Inclusive, um desses líderes que vai ter um grande protagonismo na trama é um médico muçulmano, que estava lá com toda a sua indumentária e que, inclusive, numa das situações de auxílio àqueles espíritos cujo corpo havia perecido, mas que não necessariamente haviam desencarnado, ou seja, a grande maioria estava ainda ligada aos seus despojos, aquele corpo que estava ali, já em estado de decomposição, e o espírito, a grande maioria, não havia conseguido se separar. E a grande tarefa deles era ajudar na desencarnação, no desligamento. E aí a gente pensa mais uma vez o que? Então só os espíritas, né? Quem sabe disso de desligamento, de laço fluídico, de perispírito, né? A gente estuda isso? Mas o grande protagonista desse grupo, do Manuel Filomeno de Miranda, que era um grupo, existiam milhares de grupos. O grande protagonista era esse Abdu, que era um médico muçulmano. Por quê? Porque na hora que ele começava a recitar os trechos do Corão,
havia muitos espíritos que conheciam aqueles trechos, que se identificavam com aquele tipo de melodia, com aquele tipo de pensamento religioso, que se sensibilizavam com aquilo, se identificavam. Porque quando a gente está em sofrimento, é algo familiar que nos toca, não é algo muito diferente. Nas reuniões mediúnicas, quando a gente vê um espírito em estado de sofrimento, o que muitas vezes auxilia esse espírito a se comunicar, a se conectar com aquele que está conversando com ele? É quando aquele que está dialogando encontra um ponto de conexão com o sentimento. Eu já presenciei em grupos mediúnicos muitas cenas de espíritos endurecidos, que ia numa reunião, ia na outra cena, você percebia que era o mesmo espírito que voltava. Ia na outra, não, você já estava ali, familiar com o espírito. E de repente a espiritualidade permitia que o espírito que já tinha sido a mãe dele em outra existência comunicasse. E ela começava a fazer uma oração que fazia ver que ele era criança. E aí, aquele ferro tão difícil de se dobrar começava a derreter. Porque quanto, diz Emmanuel, quanto mais duro é o ferro, mais alta precisa ser a chama, para que ele possa se amoldar. Só que esse fogo alto pode ser a dor ou pode ser o amor. Mas a conexão é o sentimento. Então aquele médico muçulmano conseguia arrebatar por essa conexão de sentimentos inúmeros espíritos que estavam sendo ali vampirizados, tendo as suas últimas energias vitais sugadas por tantos outros espíritos que estavam em erro, se aproveitando da situação. E aí, o que eu queria dizer com essa história? Vocês acham que se lá no tsunami, centenas, milhares de grupos de espíritos, espíritas ou não, se reuniram num templo ecumênico, se organizaram, viajaram para a região antes mesmo do acontecimento? Não foi depois que aconteceu, foi antes. Já sabiam o que aconteceria, estavam apostos. Vocês acham que em Brumadinho foi diferente? Que ninguém sabia? E agora, né? Aconteceu isso, vamos agora improvisar aqui. Será que é assim? Não. Pensem na referência que vocês têm de organização aqui na Terra. Agora multiplique. É difícil para a gente ter a referência, porque a gente aqui ainda está bem desorganizadinho, né? A gente às vezes tem toda semana a mesma atividade e a gente ainda improvisa como se não soubesse o que vai acontecer aqui. Por conta das nossas dificuldades mesmo, humanas. E a gente está aqui para trabalhá-las. Eu pensei assim, até porque Deus preparou aquelas pessoas de lá, os bombeiros, os moradores, para ajudar. Sim. Então, né? Vocês acham que tem a ver com isso que você está falando? Pois é. Que os desencarnados que estariam envolvidos naquele acontecimento também já não estavam sendo preparados? E aí tem um detalhe muito importante que está lá no livro do Manuel Filomeno de Miranda e que para mim foi muito consolador quando aconteceu no Brumadinho. Porque tem vários relatos de histórias que ele foi captando, que ele foi presenciando. E tem situações de pessoas, de espíritos, que desencarnaram um do lado do outro, lá no tsunami. Um do lado do outro. Para o nosso olhar material, se desencarnou um do lado do outro, o que a gente imagina? Passou pela mesma coisa. Não foi um do lado do outro? Não é assim. Não é assim. Os espíritos podem desencarnar numa tragédia coletiva, vítimas do mesmo acontecimento, seja de tsunami, seja o que aconteceu em Brumadinho, seja um incêndio, seja a queda de um avião, não interessa. Mas cada um só vai passar
pelo que necessita. Percebem que a palavra não é necessariamente pelo que merece, mas pelo que necessita? Porque nós viemos à Terra passar pelo que nós necessitamos para progredir. E mais, pelo que nós aguentamos. Porque a medicação divina, por mais que a gente ache que não é assim, ela tem doses homeopáticas. Quando a gente se olha assim, a gente está aqui se olhando, todo mundo aqui em condições de assistir a palestra, todo mundo aqui juntinho nesse ambiente. Aí alguém pode pensar assim, nossa, nessa encarnação eu não tive tantas dificuldades materiais, nessa encarnação eu tive uma família que me educou, nessa encarnação eu não tive nenhuma doença grave, nenhuma debilidade. Aí essa pessoa pode pensar assim, então ela deve estar bem, né? Deve estar muito bem. Estou pagando nada assim tão forte. E aí o anjo guardião dessa pessoa olha para ela e fala assim, ó Senhor, quanta inocência. A gente está aqui dando recursos, fortalecendo Teotônico Funtor, Emerson Scott, todos esses fortificantes, para que mais tarde, talvez daqui a umas 10 encarnações, ela tenha condições de resgatar algumas coisas que ficaram pelo caminho. Ou seja, o fato de estar nessa encarnação, numa situação aparentemente confortável, enquanto a gente vê outros irmãos com provações ou expiações mais duras do que a nossa, não quer dizer que a gente está no verde. Quer dizer que até para resgatar, a gente precisa de condições. Então, tem espírito, e isso o Manuel Filomeno de Miranda fala também, que passa por uma tragédia coletiva por escolha. Porque ele diz assim, agora eu tenho condições. Que bom que eu tenho condições. Então aquilo que está lá atrás e que a minha consciência está me cobrando, aquele mal que eu fiz e que pelo amor, porque o amor cobra a multidão de pecados, mas eu não consigo me desvencilhar disso, está aqui. Quem já cometeu algum erro do qual se arrepende muito, sabe como é difícil? A gente lê lá no Boa Nova, Jesus conversando com Maria Madalena. E Madalena cheia de culpa. E Jesus, Madalena, nunca vistes uma casa em ruínas dar flores? O amor cobre a multidão de pecados. A gente lê isso. Mas quando a gente passa na pele por um equívoco, no qual a gente se arrepende muito, e que não dá para voltar nessa encarnação e apagar, a gente tem que lidar com aquilo dia e noite, dia e noite, dia e noite. A gente acaba se punindo para diminuir a dor. Porque a gente não acredita que é merecedor da felicidade. Então existem muitas coisas que a gente passa e que não é Deus que falou assim, ó, transição planetária, final dos tempos, faça esse grupo para cá e esse grupo para cá. Vocês estão tudo bem, vocês vão pagar. Não é assim. Existe um processo que é individual e existe um processo que é coletivo. E enquanto individualidade, estamos participando das duas coisas, do individual e do coletivo. Da mesma forma que na transição planetária, nos diz o livro da Gênesis, existe uma parte da transição que é material, que exige mudanças, que exige consequências, e existe uma parte da transição que é moral. E ele, Kardec, diz assim, a mudança da casa de onde habitamos é influenciada pelos seus habitantes. Então a mudança do planeta em que vivemos é o tempo inteiro influenciada pela nossa mudança, enquanto indivíduos, enquanto coletividade.
Existe um texto que está na Revista Espírita de 1865, que é um dos meus textos preferidos. A gente precisa, enquanto movimento espírita, estudar mais a Revista Espírita. E tem muita coisa incrível que é pouco estudada, que é pouco comentada. Essa é uma delas. Revista Espírita, agosto de 1865. O título do artigo é O que ensina o Espiritismo? E aí, se eu fizesse agora uma enquete, o que é que ensina o Espiritismo? Letra A, mediunidade. Letra B, reencarnação. Letra C, lei de causa e efeito. Não são os tópicos principais que vêm à nossa cabeça quando fala de Espiritismo? E aí tem muita gente que está lá fora, que aqui eu acho que não, mas muita gente que está lá fora, que às vezes me aborda na rua, outro dia no mercado, o guardador dos carrinhos falou assim: a senhora é evangélica? Aí eu falei para ele: mais ou menos, porque eu estudo evangelho. Mas assim, no sentido que você está perguntando, eu acho que a resposta é não. Aí ele deu risada e falou assim: a senhora tem uma cara de evangélica. Uma vez, lá dentro, eu participei de uma entrevista de emprego e a dona do escritório, ela era evangélica e ela só contratava evangélicos para o escritório. Ela teve tanta certeza que eu era evangélica que ela não perguntou e me contratou. Quando eu já estava há meses, era um estágio, quando eu já estava há meses, um dia numa conversa, ela falando de algum trecho, né? E aí eu meio que assim, mudei o tom da conversa, ela percebeu que tinha alguma coisa errada no que ela estava pensando. Ela falou: você não é evangélica? Eu falei: não. Aí ela: mas eu tinha certeza que você era evangélica, eu só contrato evangélicos. E aí, né? Como que fica agora? Vai demitir? Ah, não demitiu não, tá? Mas aquele guardador do carro, ele falou pra mim assim: tira uma dúvida. Já que eu falei que era espírita, né? Ele ficou um pouco decepcionado. Ele falou assim: é verdade que esse negócio de espiritismo não acredita em Jesus? Muita gente acha que espiritismo, se estivesse lá, o que ensina o espiritismo? Jesus, guia e modelo da humanidade. Muita gente arriscar, de jeito nenhum, não tem nada a ver. Tem muita gente, muitas pessoas já me abordaram com essa distorção. O canal que a gente tem no YouTube de estudos, volta e meia tem alguém falando lá: busque Jesus, vocês não acreditam em Jesus, só Jesus é o caminho. Mas então, né, a gente não está buscando, cada um está na mesma, não é diferente. Ah, o nome do canal, escreve Inspiration. Se vocês quiserem saber a pronúncia certa, vocês perguntam por aqui. E aí olha o que Kardec vai dizer sobre o que ensina o Espiritismo. Na próxima vez que tiver uma provinha sobre isso, ele não vai errar mais, tá? Ele vai dizer assim. Eu ia errar com ele, só que o Espiritismo contribui para a regeneração da humanidade. E isto é um fato constatado. Ora, não podendo essa regeneração operar-se senão pelo progresso moral, resulta que seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Os mistérios que pode nos revelar são a parte acessória. Ou seja, você não se convenceu? Você quer muita explicação sobre as leis que regem, como que funciona? A gente te oferece. Mas não é isso que é uma das coisas não, tá? Isso é um acessório que pode ser muito útil, que pode te ajudar. Mas você precisa usar esse acessório para a parte principal, que é o seu progresso moral.
Senão você vai pegar esse acessório e vai ficar brigando. E a gente faz isso. Mesmo no movimento espírita, a gente pega a parte acessória, investiga. Não, mas fulano disse isso, mas Beltrano disse aquilo. Briga e não regenera nada. Tem mais, tá? Eu vou ler o Kardec falando, vocês não vão nem poder brigar comigo. Porquanto, agora vem a parte mais forte. Ao nos abrir o santuário de todos os conhecimentos, só estaremos mais adiantados para o nosso estado futuro, para o estado futuro do planeta, se formos melhores. Para nos admitir no banquete da suprema felicidade, Deus não pergunta o que sabemos, nem qual é a questão do livro dos Espíritos, nem qual o capítulo do Evangelho. Sabe o que ele pergunta? Mas o que valemos e o bem que fizemos, que somos a luz que acendemos dentro de nós. Portanto, é acima de tudo pelo seu melhoramento individual que todo espírito sincero deve trabalhar. Só aquele que dominou as suas más tendências aproveitou realmente o espiritismo e receberá sua recompensa. Eu não sei vocês, mas quando eu li isso a primeira vez eu fiquei envergonhada. Larissa, vamos avaliar. Será que eu estou aproveitando o espiritismo? De verdade? Quanta energia eu estou gastando para o que realmente importa? Porque a energia que a gente tem na vida para utilizar com as coisas é a mesma. É a mesma energia, a mesma quantidade. Como se fosse um tanque de combustível de um carro que tem um limite. Você vai fazer uma viagem de 2.000 quilômetros, como eu fiz, ali de Corumbá para cá de carro. Longe pra caramba. Eu tive que abastecer o carro várias vezes. Porque tem um limite, não dá para falar assim, ó, bota aí gasolina para 2.000 quilômetros, tá? Vai fazer isso? Não dá. No meu não dá. Então a quantidade de energia que eu e vocês têm para a vida é a mesma quantidade que a gente tem. Como eu estou aproveitando isso? Por que eu estou direcionando a minha atenção? Na hora que eu leio um texto, na hora que eu estudo, qual o olhar que eu lanço sobre isso? Qual a minha intenção? É de compreender para me transformar? Ou é de compreender para estar certo? Para ter razão? Porque o nosso estado evolutivo, o meu e de vocês, a gente mesmo com boas intenções derrapa nas nossas dificuldades íntimas. Então a gente é capaz de fazer coisas legais sem estar com a intenção adequada para aquilo. A gente é capaz de matar a fome de pessoas, de ajudar mesmo. Que bom, já é alguma coisa, né? Para a pessoa então que estava com fome, bastante coisa. Mas para nossa avaliação espiritual, não basta fazer por fazer. Não basta estudar por estudar. Não basta a gente vir à casa espírita por vir. Não é a quantidade de anos que a gente vai passar numa religião ou estudando um tema, mas de que forma aquilo nos transforma. De que forma aquela palavra nos toca. De que forma o encontro numa tarefa do bem, quando a gente está servindo alguém, de que forma isso me transforma? De que forma a minha humildade é trabalhada e eu me sinto igual e não superior? E eu enxergo naquelas pessoas tão diferentes a fraternidade, a caridade, que são, nas palavras de Kardec, as bandeiras do Espiritismo. Então a gente pode ter um dia na doutrina espírita ou em qualquer outra religião, uma semana ou um século. Não é isso que muda nada. Mas como estou utilizando o que eu sei
que forma isso me modifica. Caminhando para o final da nossa palestra e lendo o último trecho que eu separei aqui, que está dessa vez na Revista Espírita de 1866. São vários artigos que estão nessa parte. Deixa eu só achar o título para vocês. São mensagens em outubro de 1866, na Revista Espírita. São várias mensagens mediúnicas recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que eram uma instrução dos espíritos sobre a regeneração da humanidade. E aí tem uma mensagem que foi de uma viúva quando viveu na Terra, que é direcionada a Kardec, mas que serve em pleno 2020 para cada um de nós. Olha o que ela diz. Meu amigo, enquanto puderdes, repousai o espírito e o cérebro fatigados pelo trabalho. Reuni forças materiais, pois em breve muito tereis que gastar. Os acontecimentos que de agora em diante vão suceder-se com rapidez vos chamarão à liça, sede firme, de corpo e de espírito. Desconfiai dos dois partidos extremos que agitam o espiritismo, quer para prender o passado, quer para precipitar sua corrida para a frente. Temperai os ardores prejudiciais e não vos deixeis sofrear pelas tergiversações dos timoratos, ou, o que é mais perigoso, mas que infelizmente é muito verdadeiro, pelas sugestões dos emissários inimigos. Marchai com passo firme e seguro, como tendes feito até agora, sem vos inquietar com o que digam à direita ou à esquerda, seguindo a inspiração dos vossos guias e da vossa razão, e não vos arriscareis fazer sair dos trilhos o carro do espiritismo. Muitos empurram esse carro cobiçado para precipitarem sua queda. Cegos e presunçosos, ele passará, apesar dos obstáculos, e não deixará no abismo senão seus inimigos, e os que o invejam embaraçados por terem servido ao seu inimigo. Então a transição planetária é um fato. Que os tempos não chegados é um outro fato. Com a nossa ajuda, com o nosso esforço, nadando junto com essa correnteza amorosa ou apesar de nós. Então, se nós podemos estar conscientes desse processo, dessa grande faxina e dar o nosso contributo, trabalhar dentro e fora, ser reconhecidos verdadeiramente como servidores nessa marcha do progresso, nessa correnteza da lei divina, tudo certo. Não há de nos acontecer nada que não seja necessário ao nosso progresso. Nós estamos no mundo e sujeitos às coisas do mundo, mas todas as coisas do mundo estão sujeitas às leis de Deus. É importante que nos lembremos disso. E finalizando a nossa fala, há um poema de Castro Alves, bem comprido, que eu vou recitar algumas partes, e que diz mais ou menos assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Nos campos da humanidade, as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o
do chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os meros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. O amor é luz, esplendor. Deus, somente ao seu amor, o universo é o seu altar. Paz